Olá, bom dia! Hoje é dia 21 de fevereiro de 2026. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Ele nos concede a graça de podermos estar juntos para esse tempo de meditação nas Escrituras, de devocional, de busca aqui da orientação de Deus por meio da sua palavra. O texto que temos usado em devocionais anteriores, e ainda usaremos hoje, é o texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versos de número 13 até o 15, onde lemos: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles então me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Temos falado sobre o nome de Deus, sobre quem é Deus neste sentido, quando ele fala a Moisés sobre o seu nome, o nome dele, o nome de Deus. Moisés indaga: Quando os filhos de Israel perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Então o Senhor responde: Diga, eu sou o que sou. Eu sou. É uma realidade aberta que, como eu já disse, revela e encobre. Desvenda e, ao mesmo tempo, continua ocultando. Assim é o Senhor. Nós vimos que Ele é, de fato, o Deus que é incompreensível, ainda que revelado na história. Ele é o Deus que é absoluto, ainda que relacional no mundo. Ele é o Deus que é o Deus eterno, ainda que se torna temporal na nossa redenção. E Ele é o eu sou, o Deus que é imutável, ainda que cambiável, ainda que alterável na sua manifestação e nos seus relacionamentos. Que coisa preciosa! Quantas realidades sublimes vemos no ser de Deus com essa expressão eu sou, e as colocações que ele faz: eu sou o Deus de Isaque, de Abraão, de Jacó, eu sou o Deus do pacto, eu sou aquele que me preocupo com o meu povo, cuido do meu povo, envio mensageiros ao meu povo, libertadores ao meu povo, e etc. Então vemos que Deus, de fato, ele é imutável, porém, ele é cambiável nas suas manifestações de relacionamento comigo, com você, com os seres humanos. Malaquias capítulo 3, verso de número 6, há uma expressão lapidar,
neste sentido, quando Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Que coisa impressionante. Ele é quem ele é e não muda. Ele é imutável em seu ser. Isso significa que Deus não sofre variações na sua pessoa, em quem ele é. Ele não evolui nem involui. Ele não cresce e nem decresce. Isto significa que Deus não sofre nenhuma forma de aumento ou diminuição em qualquer atributo seu, em qualquer aspecto da sua pessoa. Ele não sofre. Nele, como diz a Escritura, não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança nem sombra sequer de variação. Ele é imutável em seu decreto. Ou seja, se Deus altera o seu decreto, veja bem, isto seria um problema. Porque ou a mudança significaria ou melhorar ou piorar. Significaria fazer crescer ou diminuir. Então, o decreto de Deus não sofre nenhum tipo de mutação, de evolução ou involução, porque isso faria com que Deus tivesse feito algo que não é perfeito, que não é pleno, que precisava de ser modificado. E quem vai modificar? Um terceiro vai informar a Deus que aquilo não estava certo? Ou ele então será pego de surpresa porque alguma coisa não deu certo e ele tem que fazer um remendo no seu decreto? Não, ele tem todas as coisas. Todos os nossos dias estão contados e determinados, todos eles. Nada há que escape ao seu domínio. Ele tem a absoluta consciência não só do que passou, está acontecendo, mas de tudo aquilo que virá a acontecer. Ele é imutável em suas promessas. Paulo aos Coríntios deixa isso claro. Nós temos em Jesus o sim, o amém. Deus requer de nós, seja o vosso falar sim, sim, não, não. E é isso. Então, ele também tem esta imposição a si mesmo, pela sua absoluta perfeição, de que as suas promessas não podem falhar. E não falham. As promessas de Deus não caem no vazio, não deixam de se cumprir, sejam de bênção, sejam até de maldição, seja para premiar, para abençoar, ou seja, para punir e justiçar aqueles que se mantêm rebeldes contra ele. Agora, esta condição da imutabilidade de Deus não significa que ele seja apático, apatia, apatos, sem sentimentos, não. Isso não significa que Deus seja insensível, que Deus também seja imóvel. Então, a imutabilidade de Deus não tem nada a ver com a apatia, com a insensibilidade ou com a imobilidade. Deus é um Deus vivo, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é um Deus vivo que é Deus de vivos e não de mortos.
Porém, Deus se manifesta de forma diferente. Ele muda o seu relacionamento quando nós, entre aspas, mudamos em relação a Ele. A relação comigo, ímpio, pecador, é mudada, é alterada quando eu, pecador, acolho a palavra de Deus, recebo a palavra de Deus, recebo a graça que Ele me concede, tendo assim o privilégio de ver o meu relacionamento com Ele mudado. Ele muda comigo porque eu me submeti a Ele. A Escritura diz que, com relação ao ímpio, Deus se mostra absolutamente inflexível, enquanto o ímpio se mantém dessa maneira. Mas no momento em que você recebe a Cristo, entrega a sua vida a Ele, tem consciência deste fato, a relação com Deus e a relação de Deus com você é alterada, é mudada, é modificada. Você já não é mais inimigo, mas torna-se amigo. Você agora faz parte da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Eu Sou, o eterno Eu Sou, é imutável, mas é cambiável, é alterável na sua manifestação quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Ele. Que assim seja com cada um de nós, dia a dia, para o louvor da glória de Deus. Amém. Amém.